Tá certo, Elivaldo. Você também ouviu o governador Wellington Dias a respeito de chapa. O governador foi bem claro mais uma vez no recado aos aliados. Informa que março não será de definição de chapa majoritária, e sim de entendimentos sobre o que vai mudar, quem vai sair do governo para ser candidato e também sobre filiações de lideranças desse bloco, desse campo governista. Essa será a prioridade. Qualquer discussão mais afinada sobre chapa majoritária vai ficar para depois do dia 7 de abril. Vamos ver o que disse o governador Elivaldo Barbosa. Daqui até o mês de 7 de abril, nós vamos estar tratando desse período das filiações partidárias, tratando sobre quem sai, quem é que fica com a responsabilidade da condução das áreas que terão substitutos, e a partir daí nós vamos estar fazendo sim a definição das chapas. Tá aí, Elivaldo Barbosa, o governador Wellington Dias, então, dando declarações a respeito das chapas. Quer dizer, cada agenda ou cada fato no seu tempo. Essa é a agenda do governador Wellington Dias. Primeiro, essa reforma que fará obrigatoriamente do governo em decorrência das desincompatibilizações de secretários, dirigentes que terão que sair dos cargos para disputar cargos majoritários ou mandatos eletivos no dia 7 de outubro, e depois é que vai tratar exatamente de composições finais, de ajustes finais na chapa majoritária e também nas chapas proporcionais. Elivaldo Barbosa, nós estamos recebendo aqui no estúdio o secretário Merlong Solano, secretário de governo, que vai falar conosco a respeito de todas essas questões políticas. O secretário Merlong Solano, que além de tudo é um estudioso da política na academia, professor da Universidade Federal do Piauí. E conhece profundamente as ciências políticas e pode até nos explicar um pouco mais também desses imbrólios que envolvem as definições nacionais e as decisões locais. O MDB quer estar com o PT, mas o MDB nacional parece que tem planos diferentes. Secretário Merlong Solano, isso atrapalha uma aliança com o Partido dos Trabalhadores? Boa tarde. Boa tarde, Joelson. É uma dificuldade, né? A gente percebe que há um quadro na política em relação ao MDB em que o projeto da direção nacional ele não vai bem ao encontro dos interesses do MDB em muitos estados do Brasil. Há um certo desconforto, mas esse é um problema, digamos assim, do MDB, né? Eles vão resolver. Aqui da nossa parte, o governador Wellington Dias vai continuar com o seu diálogo com as forças políticas com as quais já se relaciona desde a eleição ou desde depois da eleição, como é o caso do MDB. Ele é muito agradecido ao apoio que o MDB tem dado ao seu governo na Assembleia Legislativa. Considera importante ter a participação de MDBistas no projeto para a eleição desse ano e para um futuro governo a partir de 2019. Então, não deixa de ser difícil. Mas a gente não pode ficar, digamos assim, se deixar paralisar por aquilo que está fora da nossa governabilidade. Se o MDB vai ter ou não candidato a nível nacional, é um direito que ele tem. Porque os discursos em nível nacional são muito diferentes. Pois é. Aqui, a nível local, ele vai continuar fazendo o seu trabalho, dialogando com todas as forças, respeitando os compromissos assumidos, e espera que, em função desse seu comportamento e da sua boa aceitação perante a população, tenha um bom desdobramento na hora da composição final da chapa. O senhor acha que isso é o motivo, por exemplo, para ele ter essa cautela toda na hora de definir os ajustes finais da chapa majoritária? Porque é preciso também levar isso em conta. O quadro nacional repercutirá como no quadro local. Em respeito a alianças, coligações, você não pode ter, de repente, um vice-governador de um partido que, em quadro nacional, não admite a coligação formal com o PT. Bom, pelo menos isso inviabilizaria, então, a indicação de Temístocles Filho. Então, de fato, na chapa do governador Wellington Dias. De fato, há dificuldades a serem consideradas, por isso esperar até que o quadro nacional fique mais claro, por isso continuar com o comportamento que o governador sempre tem. Respeitar os compromissos, dialogar, administrar o Estado para que não haja nenhum problema que, digamos assim, sirva de justificativa para algum rompimento, manter o Estado funcionando o mais possível dentro da normalidade. Secretário Merlong Solano, o Partido dos Trabalhadores tem uma posição que muitas vezes fica evidente, ela é bem diferente do governador Wellington Dias, inclusive na hora de formar essas alianças. A senadora Regina Souza pretende ser candidata à reeleição, os números animaram, ao que parece,
a senadora. E já tem até suplente do PT, viu, Joelson? Para ela? Para ela. Gilberto Paixão, presidente do Diretório Municipal do PT, já tem inclusive o respaldo de um fórum de entidades sindicais e populares ligadas ao PT, portanto, movimentos sociais que já amarraram a questão. Que era a indicação de Gilberto Paixão para primeiro suplente da senadora Regina Souza. Essa forçação de porta assim, do Partido dos Trabalhadores nesses momentos dificulta ainda mais a situação do governador? É um elemento a mais a ser considerado, mas digamos que eu chamo de um problema, de um bom problema. O governador não está na solidão de um final de último ano de governo, se preparando para a candidatura da reeleição, tendo que ficar mendigando apoios. Ao contrário, o nosso governador Wellington Dias conta com uma boa aceitação, não só da população, mas de boa parte da classe política, e por conta disso, essa manifestação de interesse de marcharem junto com ele. Eu entendo que não só o PT, mas os demais partidos que estão participando desse diálogo, têm o direito legítimo de pleitear uma participação na chapa majoritária. E o governador, no final, vai resolver o seu comportamento pessoal diante dessa questão, não apenas levando em conta que ele é filiado ao PT, mas levando em conta as necessidades do seu projeto de reeleição e da necessidade de um governo forte para o Piauí. Esse vai levar tudo isso em conta, o que exige, portanto, um diálogo mais amplo, né? Certo. Quando você fala o diálogo mais amplo, isso defende isso, o senhor nitidamente está posicionando-se favorável à maneira como as coisas estão sendo conduzidas, atraindo para o lado governista uma grande quantidade de partidos. Há quem diga que a população não admite que se formem grupos tão grandes, mas, por outro lado, outros analistas dizem o contrário, que não, que esse fortalecimento inviabiliza a oposição. O senhor acha que existe uma dificuldade de defender junto ao público um discurso quando há uma grande quantidade de lideranças juntas? Acredito que não. O que pesa muito no comportamento da população, no meu modo de ver, em relação à eleição majoritária de governador, de prefeito de capital, de governador, de presidente da República, há duas coisas que têm um peso significativo. De um lado, a empatia daquele candidato com a população e o grau de credibilidade que ele tem perante a população. O Hélio vai muito bem nesses dois quesitos. De outro lado, a capacidade de envolver nesse projeto um conjunto uma base de sustentação política sólida. O Wellington também tem uma boa capacidade de diálogo e acho que o fato de... Porque, ora, existem 40 partidos no Brasil. É impossível compor uma base de sustentação com um número pequeno. De partidos, a não ser que a população resolva, por conta dela, digamos assim, eleger 90% da Assembleia só de 3 ou 4 partidos. E não é esse o comportamento da população, né? Não tem sido, pelo menos. Não tem sido esse o comportamento da população. Na hora de eleger o governador, elege um governador de maneira claramente definida, tanto que o Hélio ganhou a eleição todas as 3 no primeiro turno. Mas na hora de eleger deputado estadual, deputado federal, a gente vê um fracionamento muito grande, com um grande número de partidos. Na Câmara Federal, se eu não me engano, são 28 partidos representados na Câmara Federal. Aqui o Elivaldo Barbosa lembrava que o governador Wellington Dias elegeu 11 aliados. 11 em 14, né? Em 2014. Em 2014. 11, eu fui obrigado a um esforço muito grande para conseguir essa governabilidade para conseguir a maioria no parlamento. Exatamente. Então, olha, agora, Elivaldo Barbosa, hoje você acompanhou uma data importante, a comemoração do aniversário do governador Wellington Dias, Elivaldo. Exatamente, Joel, se ele mantém uma tradição praticamente desde quando ele entrou para a vida pública, que é de celebrar o aniversário com um gesto de solidariedade. Vamos acompanhar com Elivaldo Barbosa. O 5 de março é data especial no calendário do governador Wellington Dias. Um gesto solidário virou tradição nos aniversários do governador. E este ano, a Associação dos Amigos dos Autistas do Piauí foi a instituição escolhida. A data, festejada com amigos, correligionários e a família, agora maior, com a chegada da netinha Júlia, de 2 anos. E quem prestigiou o aniversário contribuiu financeiramente para a associação, que beneficia 170 famílias que tratam filhos portadores de autismo. Esse evento ele traz mais visibilidade para a instituição, as pessoas vão passar a conhecer uma instituição que faz um trabalho muito significativo e é muito importante estarmos aqui hoje comemorando essa data tão felicitante com o governador. No corte do bolo, o aniversariante ilustre justifica porque dedica
o 5 de março a um ato solidário. Eu sempre tive essa iniciativa da gente escolher uma entidade. Esse ano aqui, a AMA é uma associação que cuida dos autistas. Ela integra famílias, as famílias de pessoas que têm autismo, elas trocam experiência e foi avançando e hoje são parte de um sistema em que acompanham várias famílias. E na agenda pós-aniversário, o governador Wellington Dias destaca o encontro de governadores da região Nordeste, confirmado para amanhã em Teresina. A segurança, através de uma proposta geral, é o principal desafio dos governadores que estarão reunidos no Piauí nesta terça-feira. Por exemplo, se faz uma operação em relação ao Rio de Janeiro ou em relação a outro estado do Brasil, a criminalidade, ela migra para outros estados. Então, ela não resolve o problema da segurança no Brasil. Na verdade, deixa de ter menos crime naquele lugar e passa a ter mais crime em outros lugares. Então, o que nós estamos defendendo é ter um plano que tenha um fundo nacional, que tenha um sistema nacional, que tenha metas, assim como a gente tem meta para a educação, metas para a saúde, ter metas para a redução da violência no Brasil. Secretário Merlong Solano, duas coisas parecem ter incomodado um pouco os governadores na reunião que tiveram com o presidente Michel Temer. Uma delas foi o fato de não ter dinheiro disponível, a não ser empréstimo de 42 bilhões aos estados. O outro foi justamente a ausência desse plano continuado. A reunião dos governadores, que vai acontecer amanhã aqui no Piauí, pode ajudar a resolucionar parte desses problemas? Sim, porque o Fórum dos Governadores é um instrumento de definição de consensos e de prioridades, para que eles identifiquem ações que eles possam fazer entre si, com seus próprios recursos, com sua própria iniciativa, e, sobretudo, para que eles organizem o diálogo com o governo federal. Porque é impossível ampliar a segurança pública nos estados brasileiros sem uma participação mais efetiva do governo federal. Joelson. Fazer pressão. Quer dizer, o governo federal não pode entender que só porque tem a Polícia Federal ou porque eventualmente pode pegar o Exército, utilizando a boa credibilidade do Exército, e jogar numa cidade como o Rio de Janeiro, entender que já está cumprindo a sua função em relação à segurança pública. E como é que ele pode ajudar, então? Pode ajudar participando de um esforço efetivo de integração da segurança pública nacional. Essa história de ter Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, cada um trabalhando de um jeito, não ajuda a potencializar da melhor maneira possível os recursos que se investem. Espalha. Então, uma política nacional integrada de segurança pública. Cada um dentro das suas funções, mas trabalhando de maneira efetivamente articulada. Obedecendo a um núcleo. Isto. Segundo, definir um mecanismo efetivo de financiamento da segurança pública. Porque os estados chegaram no limite até onde eles podiam chegar em termos de investimento na segurança pública. O Fundo Nacional seria a saída? Um Fundo Nacional de Segurança Pública, com o recurso oriundo da tributação e da regulamentação dos jogos que se faz através da internet. O número crescente de pessoas recorre a esse tipo de lazer, enfim, e esse dinheiro está indo para o estrangeiro sem deixar nada no Brasil. Mas é criar imposto novo, né? É criar um imposto novo, mas para responder a uma demanda efetiva da sociedade, organizar a utilização desse recurso na modalidade fundo a fundo, porque o convênio não é um bom instrumento de transferência de recursos. O convênio ele é amarrado porque o gestor que transfere, ele é corresponsável pela aplicação. Aí fica lá o ministro, o secretário nacional disso, morrendo de medo de assinar um papel porque ele não sabe como é exatamente que vai ser aplicado, porque ele também passa a responder. Passa a responder. Na modalidade fundo a fundo, o gestor do Estado responde pela aplicação. Perante o Tribunal de Contas, perante a Assembleia, perante o Tribunal de Contas da União, a modalidade fundo a fundo, ela tem agilidade. Porque o empréstimo, Joelson, não resolve o problema. O empréstimo pode permitir a gente, e nós vamos contratar, se as condições forem razoáveis, nós vamos contratar. O Piauí tem boa capacidade de endividamento, nossa dívida pública caiu de 60% da receita corrente líquida em 2014 para 41% em 2017, nós temos folga. Se as condições forem favoráveis, nós vamos contratar. Por quê? Para construir mais presídios, para melhorar o equipamento da Polícia Militar, comprar mais viaturas, essas coisas o empréstimo permite.
mas não permite contratar pessoal, não permite pagar salários, não permite gastar com o custeio da segurança pública. Gasolina, bala, essas coisas. Não dá. E as operações da segurança pública são caras. Então, um Fundo Nacional de Segurança Pública, o Exército voltar para a sua função constitucional, patrulhar efetivamente as fronteiras, Sair de ocupação do Rio de Janeiro, não é isso que o governador quer, os governadores. Exatamente. E os estados se organizarem melhor, trabalhando de maneira articulada, marchar no sentido da organização de uma carreira única. Porque não é só o fato de que os estados não se articulam devidamente com a União, não. É o fato de que muitas vezes há dificuldade até na articulação entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Alguns países mais desenvolvidos já marcharam no sentido da construção de uma carreira única de segurança pública, estruturada segundo o mesmo modelo administrativo, obedecendo ao mesmo comando, a coisa pode acontecer com mais... Porque, pelo que eu posso perceber do que o senhor está dizendo, os governadores do Nordeste reprovaram completamente as decisões que foram tomadas em Brasília. Não, veja, o empréstimo, eles entendem que foi... O governador Wellington entende que foi positivo. Certo. É uma medida possível. Entretanto, insuficiente. Quer dizer, tanto ele considera positiva que, se as condições forem razoáveis, nós vamos contratar empréstimo. Mas eles estão admitindo que podem não contratar também. Sim, depende das condições, obviamente. Então, nós não sabemos ainda o que é que eles vão exigir. Isso pode sair na carta de Teresina de amanhã? É um conjunto de sugestões, entre elas essas às quais eu estou me referindo. Um Fundo Nacional de Segurança Pública, a integração da ação em âmbito federal com os estados e dentro dos estados. Uma discussão essa exige mais tempo, de médio e longo prazo, de uma carreira única de segurança pública. Isso tudo vai estar na pauta dos nossos governadores. Os governadores vão chegar, participam amanhã de reunião aqui na cidade de Teresina e secretários de Justiça e de Segurança já estão chegando. A repórter Indira Gomes tem as informações da primeira reunião entre os secretários que vai acontecer hoje à tarde. Indira. Boa tarde mais uma vez, Joelson. Boa tarde a todos. Acontece hoje aqui em Teresina uma reunião com todos os secretários de Justiça do Nordeste. Está sendo discutido o Plano Nacional de Segurança Pública e também a Carta de Teresina. Esses dois documentos vão ser levados amanhã à discussão numa reunião entre todos os governadores do Nordeste, que acontece também aqui em Teresina. Quem está comandando essa reunião com os secretários de Justiça hoje é o secretário de Justiça do Estado do Piauí, Daniel Oliveira. Boa tarde, secretário. O que deve constar essa Carta de Teresina? Bom, a carta, boa tarde a todos os piauienses, é um documento que está sendo construído pelos governadores, né? O nosso objetivo, enquanto secretário de Justiça do Nordeste, é pautar alguns temas e apresentar amanhã aos governadores. O governador Wellington está liderando esse encontro para quê? Para garantir toda uma política de integração de todas as áreas da segurança pública de todos os estados do Nordeste. Obrigada. Então, o secretário Daniel Oliveira, secretário de Justiça do Estado do Piauí, e a gente conversa com um dos convidados, que é o secretário do Estado do Rio Grande do Norte, secretário de Justiça Luiz Mauro Albuquerque Araújo. Secretário, como é que o senhor vê a construção desse Plano Nacional de Segurança Pública? É de fundamental importância, boa tarde a todos, é de fundamental importância porque nós temos como o Estado trabalhar integrados, então um Estado ajudando o outro fica bem mais fácil a nossa caminhada. E é fundamental também a gente ter a certeza, igual aconteceu no Rio Grande do Norte, através de uma força de intervenção do Ministério da Justiça, que realmente a gente conseguiu reconstruir todo o sistema penitenciário. Então, muito obrigada, a gente agradece ao secretário Luiz Mauro Albuquerque, que é secretário de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, e esperando então poder compartilhar essas experiências para que a gente tenha de fato mais tranquilidade, mais paz e mais segurança aos cidadãos de todo o Brasil. Joelson. Obrigado, Indira Gomes. Muito obrigado, Indira. É a organização dos governadores nordestinos para discutir essa questão da segurança pública. A reunião começou hoje com o secretário de Segurança e Justiça, secretário Merlong Solano, mas amanhã é que sai a carta definitiva. Sai a carta. Além desses aspectos a que eu me referi já, Joelson, o governador também tem interesse de já começar a firmar parcerias concretas entre os governadores. Se não, digamos, certas questões não precisam envolver todo o Nordeste. Pode ser que alguma coisa envolvendo, por exemplo, Maranhão, Piauí e Ceará. Identificar essas áreas de parceria que possam ser deslanchadas de imediato entre os governos do Nordeste. Ou como um todo, ou em parcelas de estados do Nordeste. Eu queria agradecê-lo, secretário Merlong Solano. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Piauí conosco. Obrigado por ter vindo. Boa tarde. Muito obrigado.
Elivaldo Barbosa, e você tem informações sobre filiações no PSDB, Elivaldo? É verdade, Joelson. A oposição também se movimenta e abre a temporada de filiações de lideranças para compor, sobretudo, as chapas proporcionais, que disputarão mandatos na Assembleia Legislativa e também na Câmara Federal. Na sexta-feira, o PSDB já confirmou a filiação da ex-presidente do Sindicato dos Médicos, Lúcia Santos, que estava afiliada ao PPS para ser candidata a deputada federal pela oposição. Mas o PPS já está com um pé no governo, um pé na chapa governista, ela preferiu estar para trás. E já conversou aí com o deputado Luciano Nunes, pré-candidato ao governo do estado pelo PSDB, o deputado Firmino Paulo, que é presidente da sigla no estado, e mais lideranças da área médica. Ela está ali entre o doutor Samuel e o deputado Luciano Nunes, Samuel Rego, presidente do Sindicato dos Médicos, sim, e ali a doutora Lúcia Santos, que vai assinar a ficha de filiação ao PSDB na próxima, no dia 8, quinta-feira, né? Dia 8? Quinta-feira, dia 8? Ou é sexta? É quinta-feira, dia 8. Quinta-feira, dia 8. Quinta-feira, porque vai ser, digamos assim, uma homenagem dos tucanos ao Dia Internacional da Mulher. A filiação de uma mulher para ser candidata a deputada federal pelo PSDB. Joelson.